Então vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, boa noite para você que está aí do outro lado. É um prazer enorme estar aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre a autonomia das crianças. E aí, você que tem filho, essa live é para você. Você que não tem e pretende ter, essa live também é para você. Nós vamos bater um papo bem legal aqui. Espero que eu consiga de alguma forma ajudar, né? Com alguma informação, enfim. Então eu queria te convidar, se você tem algum amigo, algum parente que tem filho, que você acha que essa live vai ser interessante para essa pessoa, pega essa setinha aí pro lado agora e manda para ela poder participar com a gente desse momento, pra gente começar. Então, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou pedagoga, mas eu sou mãe. E como mãe, eu me sinto na obrigação de estudar para cuidar do meu filho. E acredito que isso deveria ser o pensamento de todos os pais. Porque a gente estuda para tantas coisas, a gente estuda para ser médico, a gente estuda para ser engenheiro, a gente estuda, às vezes até para fazer alguma receita na cozinha a gente estuda, né? Se você não sabe preparar aquele alimento, você vai ler o modo de preparo, enfim. E você vai estar estudando para fazer aquela receita e ela dar certo. E para ser pai, para ser mãe, a gente quer confiar muito no nosso instinto. A gente quer confiar muito no que a gente viu dos nossos pais, enfim. E a gente não estuda para isso. E muita coisa, muitas mágoas, muitos traumas que são levados para a vida inteira acontecem justamente na nossa infância. E aí a gente não quer estudar porque a gente acha que sabemos tudo sobre um filho, né? A gente acha que o nosso instinto vai dar conta de criar tudo, de, né, cuidar de tudo. E não é bem assim que funciona, a gente precisa estudar, como para tudo na vida, né? E eu resolvi estudar para ser mãe. E todo mundo tem visto aí a Francisco fazendo as coisas na cozinha. E muita gente me pergunta, né, como que eu deixo o Francisco fazer, se ele gosta, se ele não gosta, se ele faz muita bagunça, se ele quebrou já alguma coisa, enfim, muita gente pergunta essas coisas, né? Nossa, ele faz direitinho, como é que é? Então, por essas perguntas, a gente resolveu fazer essa live para a gente poder bater um papo sobre isso. Então, eu queria, assim, pedir que você que tá aí, se tiver alguma experiência, se tiver alguma opinião sobre o assunto, que compartilhe comigo, para que eu também possa aprender com isso. Beleza? Então, vamos lá, a gente vai falar, né, sobre a autonomia das crianças. Como que a gente incentiva a autonomia numa criança? Primeiro de tudo, a gente deve pensar e refletir o que é autonomia. O que é autonomia? Se a gente pesquisar no dicionário, vai estar lá, autonomia é a capacidade de governar-se. E uma criança tem capacidade de governar ela mesma? Às vezes não, né? Porque a gente fica pensando assim, uma criança tão pequena não tem consciência. Exatamente, ela não tem consciência. Mas ela tem a capacidade de corresponder a alguns estímulos. Então vamos lá. E o que é essa autonomia? A autonomia nada mais é do que experiência. A autonomia é uma experiência. Então, a gente deixar os nossos filhos experimentar as coisas, fazer as coisas, praticar, já é um grande passo para a autonomia. E aí, assim, o grande X da questão em deixar a criança experimentar, em deixar a criança praticar, é o que nós vamos achar disso tudo. Por exemplo, Francisco tá lá fazendo as receitas
e aí ele derramou o leite. Se eu ficar desesperada e ficar pensando por que ele derramou, eu vou tirar a oportunidade do meu filho de experimentar, de praticar. Com isso, eu tiro a oportunidade de incentivar ele a ser mais autônomo, mais independente. Então, a experiência, a prática, ela é fundamental para tornar crianças independentes, para tornar crianças autônomas, futuros adultos, né, autônomos e independentes. Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. E aí, um grande exemplo disso, o que é? A gente estuda muito, né? Para ser médico, para ser algum profissional, lembra que eu falei? E aí, a gente resolve estudar para natação, por exemplo. Eu não sei nadar e aí eu resolvo estudar porque eu quero aprender a nadar. Aí eu começo a estudar, estudo, leio, assisto vídeo, enfim, faço videoaula de natação. Beleza, tô pronto para estudar, para nadar, desculpa. E aí me jogo dentro da piscina. Será que eu vou saber nadar só com aquele estudo? Não, né? Eu preciso da prática, eu preciso me jogar, eu preciso treinar, fazer exercícios ali na prática, senão não vai adiantar de nada só estudar. Por isso que a autonomia é exatamente isso, é a prática, é deixar as crianças fazerem para que elas experimentem, né? Tô vendo aqui um comentário do Antônio falando assim, ó, as experiências vivenciadas na infância, sejam elas boas ou ruins, moldam a personalidade de um indivíduo. É isso aí. Ter experiências fortes, grandes na infância, faz com que a gente, lá na frente, lá no futuro, a gente se torne um indivíduo com inteligência emocional, capaz de gerir as nossas emoções, um indivíduo que consegue lidar melhor com as pessoas, que consegue falar bem, né? Se posicionar, ter opinião. Então, as nossas experiências na infância, elas fazem muita diferença quando a gente se torna adulto. E aí, como que a gente faz isso? Como que eu dou oportunidade para minha criança tentar? Primeiro, tendo a plena consciência de que a sua criança vai errar. Vai dizer que você, só porque é adulto, não erra mais. Nunca mais errou na vida. Quando você tá lá na cozinha fazendo, por exemplo, algum prato lá, você nunca deixou um pouquinho de arroz cair no chão, derramou um pouquinho de leite, ou um café na mesa. A gente sempre faz isso. Isso acontece, é natural do dia a dia. Imagina uma criança que não tem a sua capacidade cognitiva, motora, emocional por completa. Ela também vai se perder, ela também vai deixar o erro acontecer. E aí cabe a nós, adultos, conduzir esse erro. Se a gente logo pegar e falar bem assim, você não sabe fazer nada, me dá isso aqui, deixa que eu faço pra você. A gente não vai dar a essa criança a oportunidade de experimentar. A gente não vai dar a essa criança a oportunidade de praticar para que ela se torne boa naquilo. Não é verdade? Então, é a mesma coisa da natação que eu tinha falado. Eu sei, eu li, eu estudei, mas se eu não praticar, eu não vou saber nadar. A mesma coisa são as nossas crianças. Se a gente não deixar que elas façam, elas não vão saber fazer. E aí, eu tendo consciência disso, de que a minha criança precisa fazer, precisa tentar, ela precisa errar, ela precisa aprender com os erros dela, eu vou conseguir ajudar essa criança a ser ainda mais autônoma, certo? Bom, se a gente voltar um pouquinho no tempo, antigamente, as crianças elas eram tratadas como mini adultos.
né? Existia o trabalho infantil, enfim, elas eram tratadas como mini adultos. E aí, a gente percebia que não tinha tanto cuidado, tanta proteção dos pais em relação às crianças, justamente porque existia aí a questão do trabalho infantil, elas trabalhavam muito cedo, as pessoas não tinham tantas condições, assim falando, né? E aí, essas crianças foram crescendo e foram tendo dentro delas o sentimento, assim, de que quando eu tiver um filho, eu vou fazer diferente. Eu não quero que o meu filho passe por isso, eu vou cuidar, eu vou proteger. E aí a gente sai de um extremo muito grande de mini adultos para um extremo de super proteção. E aí a gente percebe que são dois extremos muito pesados. E a grande chave é encontrar o meio termo. É encontrar o equilíbrio nessa relação, onde eu consigo cuidar, onde eu consigo também permitir que a criança tenha essa liberdade, permitir que a criança tenha essa autonomia de praticar, de fazer as coisas, de ser independente. É como um exemplo bem prático da gente entender isso, é como num circo. No circo tem os trapezistas que ficam lá fazendo manobras no alto e chega a ser perigoso, não é verdade? E aí, sempre debaixo do trapezista, lá no final, tem uma rede. Porque se por um acaso acontecer alguma coisa e o trapezista não conseguir fazer a manobra dele e cair, a rede de proteção vai estar ali para segurar e evitar um machucado, algo do tipo. É exatamente isso, é exatamente assim que funciona a nossa relação com os nossos filhos de autonomia. Nós, pais, adultos, que temos o contato com essas crianças, nós somos essa rede de proteção. A gente está ali para deixar a criança ter a liberdade, deixar que a criança seja como trapezista, que faça suas manobras, que experimente, que tenha experiências, mas se por um acaso elas errarem, a gente tá ali como essa rede de proteção para segurar, para evitar algum transtorno, para evitar algum machucado. Quer ver? Se vocês repararem bem os vídeos com o Francisco na cozinha, ele tem apenas 2 anos. E aí, muitas crianças não têm ainda sua coordenação motora bem definida, não conseguem ainda, né? Elas são pequenas. E na idade dele é certo, isso não tem a coordenação motora clara, bem definida. E aí, quando ele tenta colocar as coisas, por exemplo, no liquidificador, na batedeira, ele sempre tem aquele mau jeito, parece que vai derrubar, mas eu, enquanto mãe, enquanto responsável por ele, enquanto aquela rede de proteção do circo, sabe? Eu tô ali para segurar. É ele que segura a xícara, ele que coloca, mas eu estou ali. A minha mão sempre vai acompanhando a mãozinha dele, para que, se por um acaso ele deixar cair, não aguentar segurar, por um acaso acontecer qualquer coisa, eu tô ali para segurar. Então, a autonomia passa por essa experiência, passa por deixar a liberdade da criança, deixar com que ele faça, mas de forma que a gente fique ali por trás, sempre cuidando, sempre olhando, sempre orientando, sempre dando as coordenadas, né? E aí o que a gente tem que pensar muito bem em relação aos nossos filhos, que às vezes a gente quer fazer tudo por eles e a gente quer fazer por amor mesmo. A gente nunca quer fazer porque não gosta do filho, né? A gente quer dar tudo que a gente pode, se doar ao máximo por amor mesmo. Mas aí a gente começa a pensar que muitas vezes a gente tá atrapalhando, porque eu não tô deixando ele viver. Eu não tô deixando ele ter as experiências dele. Então, se por um acaso chegar
uma época que você faltar, como que o seu filho vai estar? Aquilo que você ensinou para ele, as experiências que ele teve, como que elas vão estar? Será que você tem feito tudo para ele e ele não vai saber lidar com isso quando você não estiver mais aqui? Ou será que aquilo que você tem ensinado, ele tem levado, ele tem ajudado ele para que ele possa se entregar, para que ele possa ser tudo aquilo que ele pode ser? Existe uma pesquisa que diz que os filhos passam pouco tempo com os pais. Vamos dar aí um exemplo que a expectativa de vida seja de 80 anos. Eu não sei quanto que tá hoje em dia, né, a expectativa, mas vamos colocar aí por baixo, né, uns 80 anos de idade. Um filho ficando até os 20 anos, e ainda é muito, às vezes eles saem antes disso de casa, porque começa a fazer faculdade com 17, 18, ele vai viver cerca de 25% da vida dele só com os pais. Os outros 75% ele vai viver sozinho. E aí, como ele vai viver se ele não tem experiência, se ele não tem... como que eu posso dizer? Se ele não tem carga para isso. Porque você, talvez, enquanto pai, enquanto responsável, não permitiu que ele vivesse isso. E aí, a gente fica naquela coisa. Eu libero demais ou eu cuido demais? A gente fica muito nos dois extremos. Eu estava, inclusive, conversando isso hoje de manhã com a minha mãe. A gente falava em relação a finanças, a dinheiro. Um pai que antigamente não tinha condições de dar muita coisa pro filho. E aí o filho, quando cresceu, falou, não, eu vou dar tudo pro meu filho, tudo. E aí a gente percebe esses dois extremos. A gente percebe que um saiu do nada e o outro foi pro tudo. E aí esse filho que ganhou tudo, ele não consegue dar valor para aquilo que o pai dele se entregou tanto para dar. Então, encontrar esse equilíbrio é a grande dificuldade. E aí, falar da infância é como falar de uma casa em construção. Todo mundo que deve estar aqui já deve ter visto uma casa construindo. A gente sabe que para construir uma casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a fundação da casa. É a sapata, é ajeitar tudo que tem que ser por baixo da terra para depois levantar as paredes, telhado, enfim. E fazer essa parte da fundação é muito difícil. Por que é difícil? Por vários motivos. É difícil porque você tem que muitas vezes cavar um buraco no chão e às vezes o buraco, a terra ali não tá facilitando, é duro, enfim, você não tem muito o que fazer, você tem que se preparar para criar uma base. É demorado, é uma das partes mais demoradas da casa, você construir uma fundação. É complexo de fazer e ninguém vê, é um processo que a gente não vê. O que a gente vê é depois a casa pronta. E aí, depois que a casa tá pronta, se ela teve uma base muito bem feita, muito bem construída, com certeza as paredes dessa casa serão firmes. Ela vai aguentar muita coisa. E com o tempo essa casa vai precisar de uma reforma. Vai pintar, vai fazer alguma outra mudança interna. Mas nada que seja extremo, que você precise derrubar a casa e construir de novo, sabe? Porque a fundação dela já está feita. E a infância é justamente isso. A infância, esse período, como a gente falou da expectativa de vida, esses 25% de tempo que a criança passa com os pais é o período que a gente está construindo a base da casa. É o período onde a gente está preparando o terreno para quando ele se tornar um adulto, ele levantar a casa e a casa dele tenha sucesso. A casa dele seja uma casa boa, seja uma casa resistente.
E aí, quando a gente fala casa, é a vida dele, a vida pessoal, que ele tenha inteligência emocional para lidar com os problemas, que ele tenha habilidades de falar em público, habilidades de empatia com as pessoas, vários tipos de habilidade. Então, isso é construído na fundação, quando nós estamos ali ensinando os nossos filhos no dia a dia, permitindo que eles tenham experiências. Então, quando a gente faz essa base, essa construção muito bem feita, as chances de se tornar um adulto lá na frente com habilidades, um adulto do bem, é muito grande. E para isso a gente precisa dar experiências, precisa permitir que eles façam. Então, assim, eu separei algumas ideias do que normalmente eu tento fazer com o Francisco. E aí, assim, gente, não é fácil educar uma criança. A gente precisa de muita paciência, a gente precisa de respirar muito fundo, porque às vezes as coisas acontecem que a gente perde mesmo a paciência, a gente fica, como é que se diz, nervoso, né? E a gente quer brigar, quer logo arrumar como se eles entendessem tudo que a gente tá falando. E aí, eu separei algumas coisas que eu tento fazer com o Francisco. Se servir pra você, ótimo. Tentem fazer. Vamos lá, coisas que eu faço com o Francisco que eu acho que são formas de eu dar autonomia. E aqui a gente vai para uma parte prática, né? Como a gente incentivar a autonomia das nossas crianças. Só um minutinho. Bom, como eu falei, Francisco, ele tem 2 anos. E aí, para a idade dele, ele já começa a conseguir tirar a sua roupa, por exemplo, na hora de tomar banho. Então, por que eu vou tirar a roupa dele na hora de tomar banho se ele já consegue fazendo isso, né? A gente, às vezes, se precipita muito em querer fazer pela criança, porque a nossa pressa, a nossa vontade de fazer é muito grande, e aí a gente quer fazer logo, e não deixa a criança ter aquela experiência. Então, toda vez que a gente entra no banheiro para tomar banho, eu falo, filho, vamos lá, vamos tirar a roupa. E aí, a blusa, ele tem um pouco de dificuldade ainda, ele é novo, ele não tem toda a coordenação motora, como a gente falou, né? Então, ele tem um pouco de dificuldade. Mas a bermuda, ele já tá conseguindo muito bem. Puxa um pouquinho na frente, depois puxa um pouquinho mais para trás, e aí devagar ele vai conseguindo. Então, são formas da gente dar experiência, da gente ir ajudando o nosso filho a ser mais independente. Ai, Luana, é tão bobinho assim? São nas pequenas coisas, são no dia a dia que a gente consegue ir dando essa autonomia para o nosso filho. Quer ver um exemplo muito bobo que tenho certeza que muitos de vocês, eu inclusive já fiz várias vezes, a gente tira uma oportunidade de dar autonomia para a criança quando a gente abre o presente da criança primeiro do que ela. A aniversário da criança, ela ganhou um presente, a gente fica tão empolgado que a gente pega e rasga logo o embrulho e aí pronto. Olha que legal, filho, que você ganhou. Cara, o seu filho, ele só queria rasgar o papel. A emoção dele de rasgar o papel, de descobrir o que tem ali dentro, é tão grandiosa, mas a gente fica. É aqui que abre, rasga, vai, não sei o quê. E aí a gente tira aquela experiência das crianças. Eu já fiz isso várias vezes. Eu acho que muitos aí já devem ter feito também. Mas são nas pequenas coisas que a gente vai deixando isso se perder, que a gente vai deixando que isso vai passando, sabe? Que a gente não dá tanta oportunidade para as crianças. Então, deixar que ele tire a sua roupa na hora de tomar banho, deixar que ele abra os presentes quando ele ganhar algum presente,
deixar que ele tomou banho, tirou a roupa, pegue a roupa do banheiro e leve até a área de serviço, a máquina de lavar. Isso tudo são coisas que, pela idade dele, 2 anos, por exemplo, ele consegue fazer. Se ele fosse um bebezinho que não conseguisse fazer nada, não conseguisse nem andar, aí é diferente. E aí você, quando se torna pai e estuda para isso, você começa a perceber as capacidades que o seu filho tem de acordo com cada idade. Então, se eu sei que o meu filho já consegue andar, já consegue pegar as coisas, vamos deixar fazer. Vamos deixar ele criar essa experiência. Na hora do café da manhã, talvez o café não, porque é quente, ele pode entornar e se queimar, e aí a gente tem que ter essa noção, porque nós adultos já temos, né, conseguimos ter essa percepção, as crianças ainda não. Mas, por exemplo, se ele for tomar leite, o leite não é quente ou gelado, né, ele não tem problema. Deixa que ele coloque na xícara, mesmo que ele vai entornar, e saiba que ele vai entornar. Saiba. Pode até ser, ele pode te surpreender muito. Deixe que ele tenha essa experiência, para que ele possa crescer, ser mais autônomo, mais independente, e aí lá na frente ter um futuro brilhante. E a autonomia, ela é tão importante, que às vezes assim, a gente quebra essas oportunidades na infância da criança, e aí quando ele se torna um adulto, ele vai ter um emprego, e aí lá no emprego ele não tem, como é que se diz? Ele não tem aquele incentivo, ele não é proativo, ele não pega as coisas para fazer, porque ele não teve as oportunidades. Toda vez que ele errou, teve alguém que pegou e fez por ele. E aí, quando ele errar também, quando for adulto, ele vai querer desistir, porque tem sempre alguém que fazia por ele, ele sempre escutou que, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Então, quando chega lá na fase adulta, ele vai sentir um pouco disso. Então, assim, permitir que a criança tente é uma grande dica. Permitir que a criança erre. E quando ela errar, você ter a paciência, ter o cuidado no que você vai falar com ela. Porque a forma que a gente fala quando uma pessoa erra magoa muito, e isso ela pode carregar para o resto da vida. Ter a coragem de incentivar o seu filho. Não conseguiu? Faz de novo. Vamos tentar de novo, filho? Igual o Francisco, às vezes, ele usa fralda ainda, e aí quando ele vai tirar a bermudinha no banheiro, a bermuda agarra na fralda, né? E aí ele tá lá tentando, eu não consigo, ele fala. Aí eu falo, vai, tenta de novo. Puxa um pouquinho na frente, depois puxa mais um pouquinho para trás, até que ele vai conseguindo. Mas se eu não der esse incentivo, ele vai querer desistir, vai pedir para que eu tire para ele. Então, é incentivar, dar oportunidade, deixar que erre, porque é com os erros que a gente aprende. Saber direcionar as nossas crianças para que eles se conduzam para as coisas certas. E, mais uma vez, eu repito, é a experiência que conta. A experiência vale muito, muito, muito para a autonomia das crianças, para que se tornem adultos independentes, livres, que consigam fazer as coisas. Beleza? Então, assim, eu agradeço muito todo mundo que participou. Foi uma live bem rapidinha, era um desejo que eu tinha de fazer, porque muita gente vinha me perguntando. E eu fiquei muito feliz de estar compartilhando com vocês as minhas experiências com meu filho, a grande bagunça que ele faz quando está fazendo o mini chefe Francisco. É muito divertido mesmo. Um dia ainda vou mostrar os bastidores para vocês, se vocês quiserem. A cozinha vira uma zona. Derrama. Essa última vez tinha picolé nas gavetas do armário todo, enfim. Mas faz parte, é divertido. Ele sempre fala, foi muito divertido, mamãe.
Então, assim, isso marca a vida dele. E marca a nossa também, consequentemente, né? Então, agradeço muito por poder compartilhar minha experiência com vocês. Espero que tenham gostado. E essa live eu vou deixar salva aqui. Então, se você gostou, se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso que foi falado, que também passa por essas dificuldades com crianças pequenas, eu queria te convidar a enviar essa live para as pessoas assistirem, para que elas possam aprender também um pouco mais. E se você tiver alguma experiência com os seus filhos, com as crianças que tem na sua casa, coloca nos comentários para que eu também possa aprender com essas experiências. Como eu falei, eu vivo estudando para eu poder ser uma boa mãe, né? Não sei se eu sou, mas eu tento. Então, assim, compartilha comigo também as suas experiências, manda para as pessoas que você sabe que precisa e que tem criança e que precisa ouvir isso, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Até os próximos vídeos de Francisco com o chefinho. Tchau!